Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Dê uma olhada para quem está do seu lado, por favor. Abençoe esse irmão, essa irmã. Fala, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Nós somos uma família. Amém. Somos família da fé. Deus te abençoe. Quero reforçar o que as meninas já disseram. Você que nos visita, sinta-se muito à vontade. Essa é a casa do seu pai. Amém. Fique mesmo muito à vontade. Eu queria também, irmãos, louvar a Deus mais uma vez pela vida dos nossos voluntários. Hoje eu cheguei mais cedo aqui na igreja e quando eu cheguei, eu percebi que eu não estava chegando tão cedo, já tinha gente aqui há muito tempo. Às vezes você chega aqui no culto, 18h30, alguns chegam depois, né, algumas vezes, mas eu queria que você soubesse que tem gente desde muito cedo trabalhando. Hoje já mesmo 6h30 da manhã já tinha gente aqui na igreja e agora de tarde já tinha gente aqui trabalhando, organizando, limpando. Às 5 horas os diáconos já estavam arrumando as cadeiras. Eu vi uma foto do Wellington, né, dirigindo o ônibus. Irmãos, pensa num ônibus assim que é evangelístico, é o nosso ônibus, porque é tão quente lá dentro que a pessoa fala, eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum. O motorista dirige do lado de uma caldeira, né, quente. O Wellington estava ali, todo suado, estava ali, fui dar um abraço nele, todo suado, agradecer. Esses voluntários, irmãos, estão por aí, servindo em muitos lugares. Eu queria pedir a sua ajuda, assim, quando você encontrar um deles. Olha quantos nós temos aqui na igreja e tantos outros vão começar também a servir essa semana, né, Jackson? Em nome de Jesus, na diaconia. Que você pudesse dar um abraço nesses irmãos, agradecer pelo que eles fazem, porque muita gente está envolvida para que essa missão e esse trabalho aconteça. Se você puder, depois dê um abraço nele, ore com esse voluntário e também te convido a fazer parte do nosso time de voluntários, servir em alguma área da igreja. Mas pastor, eu não tenho muita habilidade, muito talento. Olha, você pode se envolver no estacionamento, ajudando a gente. Você pode estar na intercessão, nós temos um grupo que vem orar antes dos cultos e várias outras áreas que você vai ser muito bem-vindo. Precisamos de gente aí na decoração, né, pastora Nega? Gente aí especialmente para organizar umas salinhas aí complicadas nossas, né? Bem quente também, mas você pode nos ajudar e servir. Nós podemos, então, aplaudir o Senhor pela vida dos nossos voluntários, por favor? Muito bom, gente. Nós somos mesmo uma família. Eu queria insistir que você, né, se sentisse à vontade no nosso meio, mas não só à vontade para vir e sentar e receber algo como um espectador ou como um consumidor de culto, mas que você se sentisse parte da família para tanto abrir a geladeira, tanto sentar no sofá como parte da família, como também para lavar uma louça, para ajudar a organizar, ser parte da família cujo pai é um só. Amém? Eu quero te convidar a fazer parte disso. Uma das coisas que há alguns anos uma pessoa me falou, encheu meu coração, quando você é só um espectador na igreja, quando você é só um consumidor de culto, isso traz um resultado na sua vida. Agora, quando você é parte da família, repita assim comigo, quando eu sou parte da família, diga assim, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma herança, eu tenho um destino. Amém? Não é muito melhor você ter tudo isso do que apenas vir e receber um pouquinho? Eu quero te convidar a ser parte da família, não apenas um espectador ou um consumidor. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Hoje nós queremos dar continuidade à nossa série de mensagens plantados. Se você esteve aqui na semana passada, nos 2 cultos nós falamos a respeito dessa série, foi a primeira mensagem da série na semana passada. Você que não pôde estar aqui conosco, lembra que essa mensagem ela fica gravada no nosso canal CC Zoe, você pode entrar lá no YouTube e você vai ter acesso a essa mensagem. Mas na semana passada nós iniciamos essa série chamada Plantados. Por que essa série se chama Plantados? Porque a Bíblia fala isso em algumas vezes, ela vai citar, mas especialmente no Salmo 1 e também em Jeremias capítulo 17. E é interessante, irmãos, que nos 2 textos, tanto o Salmo 1
como Jeremias 17, a Bíblia chama essa pessoa que está plantada em Deus, chama ela de bem-aventurada, de bendita. Olha que legal, que essa pessoa que está plantada no Senhor, é uma árvore plantada em Deus, ela é bem-aventurada e ela é bendita. Quantos querem ser bem-aventurados? Levanta a mão. E a Bíblia diz que esse homem que confia no Senhor, esse homem que está plantado na casa do Senhor, ele é abençoado, ele é bendito. E há uma razão. A razão é porque ele está plantado em Deus, as suas raízes se estendem para a fonte. Ele tem raízes que tocam a fonte. E a consequência disso é que ele gera fruto, ele não tem medo quando chega o calor, e a Bíblia também diz que tudo o que ele faz prospera. Não é bom isso? Tudo o que ele faz prospera. Aleluia! Eu quero ser alguém frutífero, porque nós estamos no ano da frutificação. Amém? Então, nós separamos essa série, pelo menos em 4 partes. A primeira parte, nós falamos na semana passada, e eu quero retomar rapidamente, para hoje nós entrarmos na segunda parte. Lembra aí comigo que nós falamos na semana passada. Semana passada, na primeira parte dessa série, nós iniciamos com o tema Raízes Profundas. Nós entendemos que uma árvore plantada começa com raízes profundas. E nós repetimos isso aqui, irmãos, o fruto bom, ele é resultado de uma raiz boa. Então não adianta a gente ficar focado no fruto. Eu quero dar fruto, eu quero ver meu casamento frutificar, eu quero ver minha vida frutificar em todas as áreas. E o Senhor está dizendo, olhe para a raiz. Olhe para a raiz e perceba se você está mesmo enraizado. Pessoas enraizadas frutificarão, e é assim que a Bíblia nos ensina. Então, Paulo nos ensina a respeito de sermos pessoas enraizadas. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele diz que essa é a razão porque muitos começam bem felizes e param no meio do caminho. Eles têm gente que recebe a palavra com muita alegria, mas vindo as perseguições, vindo as dificuldades, ele não permanece. E Jesus explica por que ele tem pouca duração. Por que tem gente que tem pouca duração, durabilidade, sustentabilidade? Por quê? Jesus explica, porque não tem raiz. E quando vem a angústia, ele logo abandona. Sabe, irmãos, você já percebeu que tem gente que é raso em tudo? Já percebeu? Sabe, irmãos, eu amo sentar à mesa com pessoas profundas. É muito legal. Eu fui convidado agora para ministrar em uma igreja e eu perguntei para esse pastor, eu falei, é o senhor que vai me buscar? Porque eu não tinha nem a data, a agenda, eu não tinha. Só que esse pastor que me convidou, ele é um dos pastores que mais inspira a minha vida. E eu falei com ele, é o senhor que vai me buscar no aeroporto? Ele falou, sou eu. É com o senhor que eu vou jantar? Ele falou, é. Eu falei, então eu vou. Porque eu quero sentar à mesa com pessoas profundas para ser inspirado e ver minha raiz cada vez mais funda. Agora, é verdade também que, se por um lado nós conhecemos pessoas profundas, também nós conhecemos gente rasa. Tem gente que, ela até vem para a igreja, ela é até frequente em sua religiosidade, mas você percebe que ela é rasa na leitura bíblica. Já viram? Ela nunca conclui um plano de leitura. Dezembro é o período da culpa. Meu Deus do céu, mais um dezembro e eu não terminei de ler a Bíblia toda. Você sempre acha o índice da Bíblia da pessoa riscado até metade. É raso na leitura bíblica, é raso na oração. Começa um dia, para, não tem constância. Tem gente que é raso no seu casamento, mora junto, mas não é uma só carne. Tem gente que é raso no seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, eu quero trazer um alerta aqui para os irmãos. Porque tem gente que pode estar andando com Deus há 10, 20 anos e continua raso na sua relação com Deus, porque nunca passou do ponto do pedido. Tudo que ele faz com Deus é pedir alguma coisa. Por favor, me dá, me dá. Isso é ser raso. Pessoas com raízes profundas passam desse ponto. Eu não vou ler a Bíblia porque eu sou obrigado. Eu vou ler a Bíblia porque essa é a palavra do meu Senhor. Irmãos, a Bíblia é o único livro que quando você senta para ler, o autor senta do seu lado. Como é que pode a gente continuar raso na leitura bíblica? Inclusive, começamos o nosso plano de leitura.
tá bom? Começamos na sexta-feira, se eu não me engano. Ainda dá tempo. Hoje nós estamos no terceiro dia. Irmão, são 3, 4 capítulos por dia, é pouquinho. Pega o plano de leitura, acompanha, dá tempo. Se você começar hoje, ainda dá tempo. Vamos juntos fazendo a leitura, estamos lendo Mateus agora. Dá tempo, não seja raso nisso, não seja raso, não faça só aquilo para cumprir tabela. Tem gente que é rasa em tudo. Eu quero te convidar a sair desse lugar raso, superficial. Eu vim na igreja para dar uma benzida, já viu? Passei aqui para ver se a minha semana, sim, se o capeta não me pega. Tem gente que vem por medo, outros vêm porque o marido está obrigando, a esposa está obrigando, os pais. Outros vêm porque, eu vou deixar pelo menos a minha consciência tranquila. Porque quando eu fazia parte de uma outra igreja, eu ia lá, tinha 3 dias no ano que eu ia para a igreja. E agora que eu sou Zoe, tem pelo menos o dia da ceia, eu tenho que vir. Eu dou uma benzida, dou aquela liberada na minha consciência. Isso é ser raso. Deus está nos chamando a um lugar de profundidade. Repita comigo, raízes profundas. Olhe para quem está do seu lado e diga, raízes profundas, irmãos. Saia do raso, em nome de Jesus. Você deve se lembrar que nós falamos também a respeito do testemunho de Isaías. Isaías usou 2 árvores para ministrar o nosso coração. Lembram? O terebinto e o carvalho. Olha só, nós temos a foto dessas 2 árvores aí, não temos? O terebinto e o carvalho, isso está escrito em Isaías capítulo 6, verso 13. E nós aprendemos que essas 2 árvores são árvores com raízes profundas. Inclusive, que o carvalho, a cada 1 metro que ele cresce para cima, ele cresce 6 metros para baixo. Se você encontrar um carvalho de 10 metros de altura, você encontrará 60 metros de raízes por ali esparramados. O terebinto é uma árvore super poderosa, é uma árvore resistente, sua madeira não apodrece, porque se as raízes são profundas, então nós teremos frutos poderosos. Amém? Essa foi a primeira mensagem da série. E hoje nós queremos falar então a respeito de troncos fortes. Raízes profundas, e hoje falaremos a respeito de troncos fortes. Esse é o tema da nossa mensagem. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo capítulo 92. Salmo 92. Irmãos, eu já vou dar um recado aqui, Nani, assim, para evitar as gracinhas dos palmeirenses. Tá bom? Porque os palmeirenses aí nós já fazemos muito para receber vocês aqui na igreja. E é muito. Vocês os corintianos estão assim. Mas nós vamos ler o texto hoje. Nós vamos falar da Palmeira. Tá bom, gente? Tem nada a ver com Palmeiras. Pelo amor de Deus. Combinado? Nada de risadinha assim que eu já... Tá bom? Combinados, palmeirenses? Salmo capítulo 92. Ainda bem que não está aqui hoje o Faísca, o Cezoel, porque é complicado. Vamos ler junto? Salmo 92, leia aí comigo. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Agora olha só. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Amém? Você toma posse disso pela sua vida? Amém? Olha só, vou repetir. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Olha só, plantados, lembra? Plantados na casa do Senhor. A Bíblia diz que ainda na sua velhice darão frutos e eles permanecerão viçosos e cheios de vidas, cheios de seiva e de verdor. Há traduções que vão dizer bonitos. Glória a Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Coloque a mão no seu coração. Irmãos, eu quero que você ore aí, faça a sua oração a Deus, porque eu quero insistir. O pastor, o pregador, o ministro de louvor, ou qualquer pessoa que vem aqui, ela tem uma função, que é de despertar algo, é de trazer aqui uma orientação de Deus, mas nós não podemos te convencer.
Nós não podemos fazer que isso entre no seu coração na marra. Nós não podemos, eu até queria, mas nós não temos esse poder. Ninguém tem. Essa persuasão humana não muda ninguém. Muda hábitos, mas não muda o coração. Então eu quero te pedir que você ore ao Espírito Santo. Mesmo que você é um visitante aqui, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, fala comigo. Vá além do que o pastor está falando. Confirma no meu coração se essa palavra é mesmo para mim. Me mostra onde eu preciso mudar. Eu não quero que outras pessoas me digam, eu quero que o seu Espírito mesmo me diga. Eu quero ter a consciência de que hoje eu ouvi a sua voz. E que por isso, porque é o Senhor quem está falando, eu tenho mesmo que mudar a minha vida. E me tornar mais parecido com Jesus. Faz isso, Senhor, na nossa vida. Nós repreendemos obra do inferno, ataque diabólico na mente, qualquer outra coisa, nós repreendemos. Eu oro inclusive agora, Pai, te pedindo, se há alguém com alguma dor, enfermidade, que cesse agora em nome de Jesus. Pessoas com dor de cabeça, agora, que não estavam nem querendo vir para o culto, dores no estômago, mal-estar. Eu oro em nome de Jesus, dando uma ordem para que a enfermidade deixe. O sinal, a cura, é um sinal de que Deus quer falar com você aqui hoje. Que o inimigo estava tentando te roubar, tirar você daqui, roubar essa semente. Mas a palavra de Deus vai cair numa terra boa, vai germinar. E você será uma árvore poderosa e frutífera. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Amém. Amém. Troncos fortes. Nós falamos da raiz profunda e hoje nós falaremos sobre troncos fortes. Uma raiz profunda gera um tronco forte. Um tronco forte levantará a árvore a ponto dela se tornar aquilo para o qual ela nasceu. Eu estava lendo hoje a respeito da função do tronco. Nós queremos falar hoje a respeito do tronco da árvore. Falamos sobre a raiz, mas eu quero hoje entender junto com você, por que uma árvore tem tronco, qual é a função dele. Eu estava lendo a respeito disso, encontrei pelo menos três funções do tronco de uma árvore. A primeira é para dar sustentação. Então, uma árvore precisa de raiz para ter sustentação, mas ela precisa também de um tronco forte para ter sustentação, senão os galhos não vão permanecer, senão o fruto não virá. O tronco, em primeiro lugar, ele serve para a sustentação da árvore. Em segundo lugar, o tronco, ele serve também para transporte das substâncias que a raiz captou. Então a raiz, ela vai lá no fundo, ela capta os minerais e aquelas substâncias que a raiz captou, agora precisa passar pelo tronco. O tronco tem esse papel de transporte, ele vai passar então através do tronco e chegar nos galhos, que se tornarão galhos frutíferos. E a terceira função do tronco é a proteção. O tronco serve também para proteger o fruto, proteger a árvore, proteger os galhos. Então escute isso. A raiz fala daquilo que não se pode ver. Raiz é sobre aquilo que você faz e ninguém vê. Raiz é sobre aquilo que está acontecendo na sua vida no secreto, no ambiente onde só você e Deus sabem. Mas o tronco não. O tronco fala daquilo que levanta a árvore, da altura, fala da visibilidade, fala de relevância. Ou seja, o tronco é também o que as pessoas veem em nós. Uma das coisas que você observa quando você olha e percebe uma árvore, você olha e percebe o tronco dela. Por isso o tronco é tão importante. O tronco fala do cerne, daquilo que faz a árvore ser vista. Sem um tronco forte, nós não teremos galhos frutíferos. Você pode repetir isso para quem está do seu lado? Sem um tronco forte, nós não seremos árvores frutíferas, infelizmente. Bom, agora uma coisa que Deus falou muito conosco, desde o final do ano passado, a respeito do ano da frutificação, é como essa árvore se daria. Nós ficamos assim bem curiosos quando Deus começou a falar conosco. E o símbolo do ano da frutificação, nós temos ele aí, por favor? O símbolo do ano da frutificação é um símbolo profético. Eu me lembro de quando a gente estava conversando, orando a respeito da logo, do símbolo que nós teríamos para esse ano de 2025. E a Natane, ela falou assim, eu já sei. Deus já falou comigo, pastor, de como vai ser.
E eu dizia, nós precisamos, Natane, que apareça na imagem raízes, porque nós queremos, nesse ano, frutificar, mas não frutificar porque nós, assim, geramos fruto na nossa força, mas porque a nossa raiz é profunda. Mas eu também preciso que essa imagem apareça com um tronco forte. E a Natane falou, eu já entendi. E foi muito legal, irmãos, porque quando ela apareceu com essa imagem, nós não mudamos nada. Eu falei, é exatamente isso que a gente estava querendo. Porque o tronco da árvore, isso para nós, como eu falei, é profético. O tronco da árvore, o tronco forte de uma árvore, de uma vida, de uma pessoa, de um casamento, de um ministério, é um tronco a partir da cruz. Olha que símbolo bonito. É um tronco a partir da cruz. A cruz, ela está como estrutura central dessa árvore. Eu quero dar uma ênfase aqui, nisso aqui com os irmãos. Sabe, irmãos, o tronco é aquilo que está no centro, é o que está no meio da árvore, é o cerne. E nós entendemos que a cruz deve ocupar esse lugar na nossa vida. Se nós quisermos, então, desenvolver e nos tornarmos árvores frutíferas nessa geração, entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos da cruz de Cristo, não em qualquer lugar na nossa vida, mas nós precisamos da cruz de Cristo no centro da nossa vida. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos, ele falou, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, então tome a sua cruz, negue a si mesmo e depois você vem e me segue. Mas é interessante que Jesus falou, você não poderá caminhar comigo, ser frutífero, gerar frutos que glorificam o Pai, sem antes tomar a sua cruz. Nós precisamos não só ter uma cruz na nossa camiseta, não precisamos só ter uma cruz na nossa igreja, um símbolo, lá na entrada nós temos 3 cruzes inclusive, bem bonitas, mas não é sobre isso, é sobre colocar a cruz, a centralidade de Cristo na nossa vida. Sabe, irmãos, uma pergunta que a gente tem que fazer, dentro da nossa casa, casamento, tudo que fazemos, nosso trabalho, a pergunta que a gente tem que fazer é, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou assistindo, isso que eu estou ouvindo, esse comentário que eu faço aqui na internet, isso passa pela cruz de Cristo? Há uma aprovação de Cristo naquilo que eu faço, falo, penso? Porque parece, irmãos, que não precisa de crivo, de cruz, para crente na internet, já viram? Eu vejo alguns crentes comentando algumas coisas, e eu penso assim, esse irmão desviou e eu não fiquei sabendo. Porque parece que ali não precisa de cruz, aqui não precisa, pastor. Eu posso fazer qualquer comentário. Eu vi um pastor falando outro dia, que o Facebook não é do diabo, mas o diabo tem uma conta lá, certeza. E a cada comentário, a cada postagem. E aí, irmãos, parece que algumas áreas da nossa vida, elas vão ter a cruz como centro. Mas quando se trata de educação de filhos, o centro daí é a cultura contemporânea. Quando se trata de finanças, aí o centro é a oportunidade, a melhor oportunidade, e não é mais a cruz. Eu quero insistir que para sermos de fato árvores frutíferas, o tronco, o centro da nossa vida precisa ser a cruz de Jesus. Sabe que há um texto, um dos textos que eu mais amo da Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 10. A Bíblia usa uma palavra aqui que me chama a atenção. Ele diz que o Deus, o nosso Pai, Ele fez com que todas as coisas do universo convergissem, apontassem para Cristo. Tudo, irmãos, entenda isso. O nosso Pai fez com que todas as coisas do universo apontassem para Cristo. E todas elas apontam para Cristo, convergem em Cristo. A minha pergunta é, e a sua vida? Ela aponta para Cristo? Ela converge em Cristo? Passa pela cruz o seu relacionamento, a maneira como você trata seus funcionários, seu patrão, rede social, tudo isso passa pela aprovação da cruz? Será que passa? Se não, irmãos, quer dizer que o nosso tronco ainda não é um tronco forte. Tronco forte está mesmo relacionado à cruz. Amém, irmãos? E cruz fala de entrega. Cruz fala de renúncia. Então guarde isso, por favor. Bom, o texto que nós lemos aqui, o Salmo, capítulo 92, é um salmo tão lindo, irmãos, e nós não sabemos quem escreveu, atribuíram a tantas pessoas, mas acredita-se mesmo que não foi Davi quem escreveu o Salmo 92.
mas com certeza alguém muito inspirado por Deus. E essa pessoa que escreve esse salmo, com certeza era alguém que amava a casa de Deus, alguém que amava o ambiente da presença de Deus, mas alguém também que conhecia um pouco de planta, de árvore, porque ele vai citar aqui duas árvores, a palmeira e também o cedro do Líbano. Nós vamos nos ater hoje mais sobre a palmeira, tá bom? Porque o cedro, ele é muito parecido com o carvalho que nós falamos na semana passada, pelo menos nas suas funções. Então nós vamos hoje nos ater um pouco mais sobre a palmeira. E eu quero então com os irmãos aqui entender um pouco a respeito de algumas lições que nós podemos aprender através da palmeira. Amém? Não é Palmeiras, mais uma vez eu vou reforçar para os palmeirenses se acalmar aí. Mas lições que nós aprendemos com a palmeira. É interessante, irmãos, que quando a gente fala de tronco, uma árvore interessante a respeito do seu tronco é a palmeira. Porque basicamente você olha e só vê um tronco ali e lá em cima alguns galhos. E frutos também, mas ela é muito tronco. E nós então queremos hoje entender o que é que nós podemos aprender a respeito de termos troncos fortes na nossa vida com a palmeira. Você está pronto para isso? Amém? Você quer ter um tronco forte? Amém? A primeira lição que nós aprendemos com a palmeira é que a palmeira é uma árvore que cresce de dentro para fora. Diga comigo, dentro para fora. Olha que interessante. Tem umas fotos ali de palmeiras. Dá uma olhada ali que bonita que elas são. Mas algo interessante, irmãos, a respeito da palmeira é que ela cresce de dentro para fora. Quando você enxerga, quando aparece o tronco da palmeira, é porque o seu interior já está perfeito. Ela cresce sempre de dentro para fora, e quando você consegue observar um tronco forte, você observa aquilo é porque dentro já está completamente formado. Então, uma das lições que nós aprendemos com a palmeira hoje aqui, é que o crente, nós que queremos ser frutíferos, nós precisamos aprender a desenvolver a vida com Deus de dentro para fora. Eu não sei se você já passou por essa tentação, irmãos, de olhar para a vida de outros irmãos e ver aqueles irmãos indo tão bem, ver pessoas sendo tão prósperas, tão abençoadas, tão usadas por Deus, e olhar e pensar, eu queria ser como esse irmão, eu queria já ter um tronco como desse irmão. Não sei se você já passou por isso, eu já passei muitas vezes, mas às vezes, irmãos, nós não sabemos o quanto aquele irmão já desenvolveu aqui dentro para chegar nesse ponto. Nós precisamos desenvolver em Deus um crescimento de dentro para fora. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu era ainda muito novo lá em Mandaguari, e o pastor Luciano Subirá, um dos maiores pregadores hoje do mundo é o pastor Luciano Subirá. E hoje ainda falei com ele, e ele ia para Mandaguari para pregar. Eu era líder de jovens lá, eu tinha 18 anos. E quando ele chegava, eu me lembro que eu já era amigo dele, então o pastor Mano, meu pastor, dizia, Cezinha, você busca ele? Eu busco. E eu com meu passatão, que às vezes pegava, às vezes não, eu ia buscar o pastor Luciano Subirá. Dei muita risada outro dia, porque falava com ele, você andou no meu Passat, aquele Passatão, tadinho do Passat. Uma hora o vidro caía, irmãos, ele descia assim, sozinho. Eu falava para a pessoa, um botão que eu apertei aqui, mas ele caía, o vidro do passageiro. E o pastor Luciano andava, e eu me lembro, irmãos, de ficar perto daquele homem, e ver tamanha profundidade. Eu tinha 18 anos, tamanha profundidade da palavra. E eu me lembro de algumas vezes ter pedido para ele orar comigo. E outras vezes eu ter clamado a Deus, eu quero que o Senhor me use como usa esse homem. Por favor, ora comigo, pastor Luciano, eu quero. Eu não tinha ideia, irmãos, quantos anos eu demorei para aprender que aquele homem, essas pessoas que são usadas por Deus dessa forma, elas geraram algo dentro delas antes de aparecer. Antes de aparecer, até porque se você aparecer, surgir, crescer, sem ter gerado algo aqui dentro primeiro, logo vai quebrar e vai romper. Eu me lembro de Deus falando comigo, Cezinha, sobre uma construção interna.
É sobre construir algo quando ninguém vê. É sobre construir algo num ambiente que ninguém está. E aí então, quando esse tronco aparecer, ele já está completamente formado aqui dentro. Olha que interessante. Paulo, quando ele fala isso, 2 de Coríntios capítulo 4, Paulo ele diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Por isso, qual é a razão? E ele diz, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha o que ele está dizendo, ainda que aqui fora a coisa não esteja tão boa, o nosso homem interior, pelo contrário, se o exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Olha o que ele está dizendo, talvez você está olhando para a minha vida, e você não está vendo muita coisa boa não, mas eu quero te dizer, aqui dentro, no homem interior, há algo sendo gerado em Deus agora. Eu gosto desse texto porque Paulo ele segue dizendo, ele está em 2 Coríntios capítulo 4, é o texto que ele fala da nova aliança, ele está falando de algo que é para mim e para você, é acessível a todos nós. Ele diz, é por isso que eu não desfaleço, é por isso que eu não quebro, é por isso que eu envergo, mas eu não quebro, é porque o meu homem interior está sendo produzido em Deus, há algo acontecendo aqui dentro. Então nem sempre vai ser visível automaticamente, mas quando eu construo algo aqui dentro primeiro, logo então, Deus vai permitir que isso seja visto também por todas as pessoas. Paulo ele segue dizendo isso, o homem interior está sendo renovado de dia em dia. E aí ele vai dizer, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por isso nós não atentamos àquilo que se vê, porque o que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê, porque as coisas que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Então nós precisamos, como a palmeira, aprender a desenvolver aqui dentro. Nós, irmãos, temos dificuldade com isso. Porque você já percebeu como é que você define um abençoado? Já percebeu? Como é que você fala? Aquele irmão é abençoado. Por que você diz isso? Olha lá, ali está um irmão abençoado. Por quê? Ah, trocou de carro. Ah, está com uma vida boa. Ali, aquele irmão é abençoado. Já foi promovido. Está tudo bem na vida dele. Nós não entendemos, irmãos, que ser abençoado é sobre ter um tronco forte, crucificado em Cristo, que é alguém que construiu, alguém que aprendeu a construir algo dentro de si e depois para fora. Você se lembra de Josué, quando ele vai atravessar o Jordão? Eu já falei isso aqui tantas vezes. Quando ele vai atravessar o Jordão, Deus fala com ele, levanta um altar externo. Ele levanta 12 pedras externas. Mas Deus fala com ele, agora levanta 12 pedras dentro do rio. Para quê? Para que levantar um altar onde ninguém vai ver? Para que levantar um altar dentro do rio? O rio voltou a passar, ninguém sabe se está lá ou não está. A Bíblia diz, está lá até hoje, mas ninguém nunca viu. Para que eu vou trabalhar aqui dentro algumas coisas? Para que eu vou focar em coisas aqui dentro? O Senhor está dizendo para nós, porque se o homem exterior se corromper, o interior se renova de dia em dia. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que se vê. Olha o que aconteceu esses dias. Um menino me ligou, ele é um pastor, e ele me ligou e ele contou que tinha um grande líder, que ele orou a Deus e falou, Deus, porque esse cara tendo tantos resultados, e ele orou para a vida desse cara, olhou para a vida desse cara e orou, Deus, eu quero ser como ele. E Deus falou para ele, você não quer. E esse menino, vendo esse grande líder, livros, conferências, viagens, e esse menino orou, Deus, eu queria ser como ele. Deus falou, você não quer. Aí agora ele me ligou essa semana, nós soubemos que esse grande líder teve um problema sério, moral, que caiu em pecado. E ele falou, Cezinho, o meu erro é que eu olhava o que ele postava na internet, o que falavam dele, eu dizia, eu quero ser como ele. O que eu não sabia é que o interior daquele cara estava corrompido. E esse menino, na sua simplicidade, de uma igreja de poucas pessoas, no interior ali do Rio de Janeiro, Deus está olhando para ele dizendo, você está construindo algo no seu interior, e é disso que eu estou falando, amém? Agora, algo sobre a palmeira, quando se fala de construção de dentro para fora, é que o interior da palmeira é branco. Fala para quem está do seu lado, é branco. O interior do palmeirense é branco. Se você abrir, você vai encontrar ali dentro o palmito. E eu fiquei pensando a respeito do interior da palmeira, a respeito da brancura que existe no interior da palmeira. Eu quero insistir com isso aqui com os irmãos.
Se nós quisermos, como a palmeira, crescer, frutificar na casa do Senhor, como a Bíblia diz, tornar frutífero na vida com o Senhor, lembra disso, o seu interior tem que ser branco. Não é só sobre desenvolver algo, mas é sobre desenvolver algo santo, algo puro, algo branco. Sabe, irmãos, eu tenho pensado bastante nisso. Eu tenho pensado muito sobre como nós lidamos com a nossa vida secreta. Como nós lidamos com aquilo que ninguém pode ver, com aquilo que ninguém pode tocar. O interior de uma palmeira é branco. Paulo, ele diz assim, sabe, irmãos, eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo que a serpente engane vocês do mesmo jeito que ela enganou Eva. E ela afaste vocês de duas coisas, da simplicidade e da pureza de Jesus. Olha o que ele está falando. Eu estou com medo porque a serpente, do mesmo jeito que ela enganou a Eva, ela pode enganar a gente. Nos afastando das coisas simples e nos afastando das coisas puras. Cada dia é mais difícil encontrar alguém puro. Cada dia é mais difícil você encontrar alguma coisa que você possa se divertir de modo puro. Mas nós estamos aqui, amém? Nós estamos aqui. Eu gosto do texto, Salmo capítulo 51, verso 7. Olha o que o texto diz. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O salmista está dizendo, eu quero ser puro. Eu quero viver uma vida santa, pura. Agora, Isaías capítulo 1, verso 18, esse texto que é tão conhecido, ele diz assim, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E agora, tem um convite aqui de Isaías, irmãos, e eu queria fazer esse convite para todos nós. Ele começa dizendo, venham, vamos resolver esse assunto. Vamos resolver esse assunto, irmão, porque já está demais, toda hora você está pedindo perdão pela mesma coisa. Toda hora você vem aqui, é o mesmo assunto, de novo você vai pedir perdão pela mesma coisa. Chega, vamos resolver esse assunto, vamos lavar a sua roupa, vamos limpar o seu interior, vamos transformar aquilo que Satanás sujou em algo branco como a neve, branco como a lã. Amém, irmãos? Você toma posse disso? De dentro para fora. Amém? Você percebe que ele vai dizer, é branco como a neve, é branco como a lã? Nós temos que entender isso. Ele está dizendo, é algo que vem de cima, que é como a neve, é algo que flui de dentro, que é como a lã. É uma santidade que tem base na misericórdia e na graça de Deus, mas também de um posicionamento de alguém que resolveu viver uma vida séria. Resolva as pendências da sua vida. A palmeira frutifica, porque de dentro para fora ela se qualifica para isso. Troncos fortes, amém? A segunda coisa sobre a palmeira é que ela tem capacidade de crescer nos piores desertos. A palmeira tem capacidade de desenvolver e crescer nos piores ambientes. Olha só que interessante. Tem uma foto aqui dela, inclusive. Essa é uma foto verdadeira, tá bom? Ela não é uma criação. E essa foto é uma foto do deserto do Saara. Não sei se alguém aqui teve o privilégio de ir para o deserto do Saara. No deserto do Saara, você ia achar que hoje estava muito fresco aqui se tivesse ido lá. Nós tivemos já o privilégio de estar em alguns lugares assim, em alguns desertos, irmãos. É inexplicável o calor que faz e a maneira como você tem que lidar com aquilo é muito complicado. Me lembro de um dia que a gente estava no meio de um deserto, acho que o Nani e a Silvana estavam juntos, na região do Egito, e nós paramos numas tendas e eu falei, vai ter água. E ofereceram para nós, foi chá quente, você lembra? Não vou tomar chá quente essas horas não, mas é o que tinha. Mas a palmeira, ela tem essa habilidade, essa capacidade de desenvolver no meio do deserto, de crescer em ambientes complicados. Irmãos, no meio do deserto do Saara, você viu aquela foto ali? Dá para pôr de novo? Pode ver, não tem outra árvore, não tem outra planta ali. O que você encontra ali é palmeira. Escute isso, nós fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para desenvolver. Deus não te chamou para parar numa estação. Nós somos chamados para o crescimento. Jesus crescia em estatura e graça. Paulo, quando fala isso, ele fala, irmãos, eu era menino, mas depois eu me tornei homem.
E ele diz que o corpo de Cristo é um ambiente que deve gerar maturidade e crescimento. Então, nós não devemos vir para a igreja para continuar dependendo dos outros, dependendo de alguém me alimentar. A gente vem para cá para crescer e desenvolver, amém? Agora, esse crescimento que é bíblico, esse chamado de Deus para crescer, que é bíblico, a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela brilha mais, o crente vai crescendo, ele precisa acontecer em todas as condições. Por quê? Eu percebo que algumas vezes, irmãos, nós temos facilidade em crescer quando as coisas vão bem. Está chovendo, está fresco, a temperatura é do jeito que eu quero, as coisas estão acontecendo do jeito que eu planejei. Você já viu isso? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, para dar um friozinho na sua barriga. Se as coisas estão totalmente dentro do seu controle, é bem provável que você não esteja crescendo nesse momento. Se você está conseguindo controlar tudo na sua vida, é muito provável que você esteja no momento sem crescimento. Rick Warren, um pastor muito conhecido americano, ele diz assim: ou você cresce ou você controla, as duas coisas você não consegue. Tenta controlar uma criança, um filho, e você vai ter um bebê a vida toda. Ou você cresce ou você controla. Então, irmãos, Deus vai nos levar para ambientes onde a gente perde o controle total, e esses serão os ambientes onde a gente cresce mais. Então a palmeira, assim como nós, em nome de Jesus, nós vamos continuar crescendo mesmo nos piores cenários, mesmo nos piores ambientes. Vocês lembram, irmãos, da pandemia? Um ambiente difícil, de luto, de morte, de dor. E é claro, todos nós sentimos, mas vocês perceberam como a igreja, os crentes, apareceram, se tornaram ainda mais relevantes. É claro que tiveram alguns que caíram, mas é interessante, irmãos, de perceber que a igreja, nós, o povo de Deus, aqueles que estão com raízes profundas, vão desenvolvendo troncos fortes e crescerão em todos os ambientes. Eu não sei você, irmãos, mas normalmente, quando as coisas estão bem difíceis, eu tenho dificuldade em encontrar ali uma razão para eu crescer. Eu já contei esse testemunho tantas vezes aqui, os irmãos já ouviram, nós falando, eu e Sueli falando a respeito da nossa situação com o Lucas, o nosso filho. Está aqui, inclusive. Sabe, irmãos, a minha dificuldade, a maioria das vezes, era entender o que Deus queria com isso. Porque a minha oração o tempo todo é, só tira, só cessa a minha dor, só cessa essa crise. Eu não quero entender, eu não quero crescer. Eu quero crescer lá, em casa, com esse menino no colo. Eu quero crescer com ele saudável. Não, eu não quero crescer nessas condições. Só que Jó, ele nos ensina assim: quando tudo ia bem, eu te conhecia num nível tão raso, que era só de ouvir falar. Era um nível raso, era um nível assim, eu vou no culto, o pastor fala, mas quando eu saio daqui, eu não sei quem é Deus. Eu não tenho essa profundidade. Mas Jó, depois que ele vive a sua tensão, a sua crise toda, ele termina dizendo: eu cresci no pior ambiente, eu desenvolvi no pior ambiente, e agora os meus olhos te veem, agora nós somos amigos, agora nós somos íntimos, agora eu sou capaz de gritar para todo mundo: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará. A palmeira tem essa capacidade. Eu quero profetizar em você, em nome de Jesus, nas piores situações, nos piores ambientes, nos piores cenários, nos mais difíceis, nos mais complicados, nos desertos da vida, você vai crescer, você vai desenvolver, seu casamento vai melhorar, seu ministério vai avançar, sua vida vai crescer, porque você é como uma palmeira, amém? Amém, irmãos? Diga para quem está do seu lado: você vai crescer. Troncos fortes. Quando a gente tem troncos fortes, a gente continua crescendo nos piores cenários. Irmãos, deixa eu te pedir uma coisa. Sabe que eu queria pedir a você uma coisa aqui hoje, como seu amigo, seu pastor? Renuncia os seus álibis. Renuncia, irmãos, hoje, assim, as suas desculpas. Eu queria pedir a vocês. Eu vejo pessoas, irmãos, que quando o cenário está difícil, ao invés dela dizer: pastor, esse é um ambiente difícil, mas eu sei que Deus está comigo, é difícil mesmo, eu vou crescer, eu vou avançar. A pessoa usa isso como álibi, como desculpa para pecar. Já viu? A pessoa fala: pois é, pastor, mas puxa, eu solteiro, né? Você vê?
Eu aí solteiro, daí não aguentei, aí pequei, dormi lá com a moça, mas... E aí a gente usa situações difíceis da nossa vida como álibi, como desculpa para a gente pecar. Viu, o Chico falou aqui, quando ele foi falar da oferta, ele falou, numa situação difícil da minha vida, nós calculamos até deixar de ser fiel. E depois pensamos bem e falamos, não é melhor não. Tome cuidado, irmãos, porque nesses cenários difíceis, Satanás vai te apresentar um álibi. Sabe o que ele falava para Jesus? Você está com fome. Você está com fome, transforma a pedra em pão. O Senhor não veio para essa missão, eu te coloco no alto do templo e te faço conhecido de todos. Ele está usando áreas da vida de Jesus, que ele sabia que ele poderia provocá-lo, tentá-lo. Tome cuidado, Satanás vai criar uma cena na sua vida. Ele vai criar ali um álibi para você poder dizer, mas eu também sou filho de Deus, né? Nessa situação, qualquer um faria o que eu fiz. Mentira. Mas eu tive que mentir, eu tive que roubar, eu tive que enganar, Não, você não é obrigado a nada. O Senhor te deixou livre quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Se livre dos álibis. Eu sou novo, pastor, os hormônios estão na flor da pele. É assim mesmo, todo mundo passou por isso, inclusive Cristo. Mas veja só as crises financeiras, pastor, eu precisei dar aqui uma sonegada, uma enganada nas coisas. Tome cuidado em nome de Jesus, cresça nos piores cenários, em nome de Jesus. A terceira coisa, eu acho que é a terceira, é que quando as palmeiras elas estão juntas, volta ali só um pouquinho, elas formam um oásis. Tem aí essa imagem? Eu quero passar rápido por isso, mas uma palmeira sozinha, ela resiste no deserto. Agora, quando você tem várias palmeiras juntas, olha que interessante, elas formam um oásis. Isso é uma foto real, tá bom? Não é uma criação. Você vai encontrar ambientes assim no deserto, difíceis, de calor, de sensação térmica de 60 graus. Mas se você avistar no meio do deserto 10 palmeiras, 20 palmeiras, você pode ir até lá, porque junto delas você vai encontrar um oásis. Você vai encontrar um lugar de refrigério. Você vai encontrar um lugar de sustentação. Sabe o que eu quero dizer? Você e eu sozinhos no deserto, nós vamos resistir. Amém? Vamos resistir. Mas e se a gente se juntar? E se a gente estiver junto em comunhão? E se a gente aprender a viver em comunidade de maneira real? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que nós podemos criar dentro de uma cidade, dentro de uma nação, um ambiente onde outras pessoas vão poder encontrar refrigério e resposta também em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Sabe que tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard. Ela começou em 1938 e vem acompanhando essas pessoas desde lá. 1938, e ela não parou, se chama Chave para a Felicidade. E essa pesquisa concluiu que 1 em cada 3 pessoas se sente sozinha. 1 em cada 3 pessoas se sente sozinha. Eu não sei quantas pessoas nós estamos aqui hoje, mas é bem provável, irmãos, que existam pessoas hoje no nosso meio, que apesar de estar conosco, estar numa célula, estar num culto, estar numa reunião, ainda se sente solitária. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos, como igreja, como povo de Deus? Aprender a andar em comunidade de verdade, aprender a andar em comunhão de verdade. A Bíblia diz que no ambiente da comunhão, o Senhor libera a sua bênção, a vida para sempre. O Senhor ama esse ambiente. Nesse lugar, nós vamos poder liberar o oásis para aqueles que estão ainda vivendo em sequidão. Amém? Transforme a sua casa num oásis. Viva em comunhão com os seus familiares. Transforme a sua célula num oásis. Caminhe em unidade e lealdade com sua liderança, com seus discípulos, com seus líderes. Por favor, caminhe em unidade, irmãos. Nós podemos. Eu não quero que a nossa igreja se transforme em um lugar de culto. Eu não quero que a nossa igreja seja um ambiente de reuniões apenas. Eu não gostaria, seria muito pouco, que a nossa igreja fosse só um ambiente de programação e que você conhecesse apenas a nuca do seu irmão. Olha quanta nuca você está vendo aí. Dá uma olhada aí para frente. A gente vem para o culto para ver nuca, irmão. Pelo amor de Deus. É por isso que é tão necessário que a gente conviva na célula. Porque na célula você olha no rosto, você olha para os olhos do irmão. Por favor, faça isso. Quando as palmeiras se juntam,
elas têm a capacidade de se transformar num oásis. Você vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 15, por exemplo, fala de um lugar chamado Elim, e lá em Elim tinham 70 palmeiras. Êxodo capítulo 15, se você quiser anotar. Tinha 70 palmeiras. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram perto daquelas palmeiras, eles encontraram 70 palmeiras e 12 fontes de água. Onde as palmeiras se juntam, existe fonte de refrigério para toda a humanidade. Amém, irmãos? Eu e você carregamos a resposta para essa humanidade. Nós não somos a resposta, mas nós carregamos dentro de nós a resposta e podemos liberar para esse mundo. Outra coisa interessante sobre a palmeira, pode ser, irmãos? Sobre a palmeira, é que a palmeira, mesmo caída, ela tem a capacidade de crescer novamente. Olha só que interessante. Ainda que a palmeira caia, ela tem essa capacidade de se levantar. Para os irmãos terem uma ideia, normalmente árvores são derrubadas com ventos de 50 km por hora. Normalmente. Agora, a palmeira, ela permanece com ventos de até 150 km por hora. Então assim, ela é uma árvore difícil de ser derrubada. Tem uma foto aqui, inclusive, não? Olha só que legal. Essa árvore, ela é do litoral aqui do Nordeste do Brasil. Não sei se vocês já viram, alguém talvez até já foi até esse lugar. Suelen vive me mostrando algumas imagens de palmeira dessa forma. O que aconteceu? A palmeira é uma árvore super resistente. Ventos de 150 km por hora não podem derrubá-las. Assim será a minha e a sua casa, amém? Agora, ainda que alguém a derrube, olha o que ela faz. Quebraram o tronco dessa árvore. Derrubaram ela. Sabe o que acontece? Ela vira a cabeça para cima, ela volta a olhar para o céu e ela volta a crescer. Eu quero profetizar, irmãos, que ainda que hoje alguma coisa tenha te atingido, alguma coisa tenha acontecido na sua casa ou família, tenha te derrubado, te entristecido, em nome de Jesus, como uma palmeira, nós vamos olhar para cima, olhar para Ele e voltaremos a crescer em nome de Jesus, porque nós temos troncos fortes. A cruz é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da nossa vida. Olha esse texto que lindo, Miqueias capítulo 7, no verso 7 diz assim: quanto a mim, busco o Senhor, e espero, confiante, que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar. E ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Ele está dizendo, os meus inimigos podem tirar o cavalo da chuva, porque ainda que eu caia, ainda que alguma coisa venha e assim quebre a minha família, assim destrua o meu ministério, pode esperar, porque logo eu vou olhar para cima, logo eu vou olhar de novo para o meu Deus, e logo vocês vão me ver crescendo novamente, avançando novamente, porque eu sou como a palmeira e eu floresço na casa do Senhor. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração, por favor. Talvez você chegou aqui tão sem esperança, sobre tantas coisas na sua vida, pastor, tantas coisas na minha vida assim parece que estão derrubadas. Vai voltar a crescer em nome de Jesus. Um dos textos que me chama muita atenção na Bíblia, eu já falei aqui para os irmãos sobre isso, é que Sansão, ele foi uma tragédia, sim ou não? Tragédia. O cara nazireu, puxa vida, pisou na bola, dá vontade de bater no Sansão. É que a gente apanha, mas dá vontade de bater. Mas uma das coisas que me marca é que em um momento, depois dele fazer tudo errado, em um momento a Bíblia diz assim, e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Me chama a atenção isso, eu falo, olha a misericórdia de Deus, olha o tamanho do perdão de Deus. Em algum momento o cabelo daquele cara voltou a crescer, porque se eu sou Deus, eu falo, vai ficar careca, não vai ter cabelo nunca mais, não vai ter nem força, vai ficar assim mesmo. Mas não, a Bíblia diz que de repente o cabelo dele voltou a crescer. O perdão de Deus está brotando ali, a misericórdia de Deus está brotando ali. Deus está dizendo, tem esperança para você, Sansão. Por pior que seja, Sansão, porque você é uma raça ruim, Sansão. Você é um Jacó, dá uma olhada para quem está só, você é um Jacó, irmão. Miserável você é, mas deixa eu te dizer, o seu cabelo volta a crescer. Profetiza num careca aí, pelo amor de Deus. Tem um irmão calvo aí do seu lado? Tira o boné do Jean aí, faz um favor. O Jean está careca, ele tem 16 anos, está careca já. Pegou a unção do Nani,
do Hélito. Não, o cabelo volta a crescer, amém, irmãos? Volta, vai voltar a crescer e vai olhar para cima novamente. Outra coisa interessante da palmeira, nós já estamos terminando, é que da palmeira, olha que interessante, se aproveita tudo. Dá uma olhada aí. Tudo se aproveita da palmeira. Da palmeira, irmão, você usa a folha, usa a casca, usa tudo. Usa o interior dela, usa tudo da palmeira, você faz alimento, faz extratos. Tem uma lista, são mais de 300, olha só, mais de 300 utilidades para palmeira. Legal demais, não é verdade? Tudo se aproveita e eu quero profetizar. Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Irmãos, escute, nem tudo que acontece na sua vida é de Deus, tá bom? Guarde isso. Ah não, aconteceu na minha vida essa tragédia, é de Deus? Não, nem tudo é, mas Deus pode usar todas elas para o bem e para o seu crescimento. Não importa a estratégia que Satanás armou, não importa. Vocês lembram da história bíblica? O cara foi lá e armou a forca para matar o povo de Deus, e aí Deus enforcou ele lá mesmo, naquela forca. A forca não era de Deus, mas Deus fez com que aquilo cooperasse para o seu projeto. Deus vai fazer com que tudo na sua vida coopere. Tudo. Olha que interessante, o testemunho do Chico aqui foi, eu estava devendo, fui ligar para o cara, para explicar que eu pagaria depois. Isso aí não é de Deus, não é coisa boa, né? Você ficar devendo, não é coisa boa, não é de Deus. Mas no meio desse deserto, Deus libera uma palavra de refrigério para o coração do Chico. Eu estou te perdoando. Esse homem era crente? Não era crente, então assim, fica mais elevado esse testemunho ainda. Eu estou te liberando dessa dívida. Deus fez com que isso se transformasse num testemunho. Anote o que eu estou dizendo, Deus vai transformar as piores situações da sua vida, suas maiores dores, suas maiores frustrações, em pregações, em testemunhos, em algo que vai impactar o mundo, em nome de Jesus. Guarde no seu coração. Irmãos, nós crentes, olha, se tem um povo que devia ser manso, é o crente. Se tem um povo que devia ser calmo, é o crente. Se tem um povo que não devia andar ansioso, é o crente. Tudo na nossa vida está sob o controle do Senhor. Tudo. Para de ficar desesperado. Para de entrar em pânico, irmãos, com qualquer coisa que acontece. Parece que Deus perdeu o controle. Calma. Tudo vai cooperar. Em algum momento isso aí vai virar. A história vira. Calma. Sabe que eu contei isso para a Sueli um dia. Saí aqui de casa. E eu tinha que pregar. Não sei nem onde eu estava indo ministrar. Mas já começou. O voo atrasa. Aquelas coisas. É interessante, irmãos, na fila você já pode dar testemunho. Na fila, porque é tanta gente desesperada, só de você ficar calmo, as pessoas já falam assim, você é calmo, hein? Você é crente? É interessante. Mas quando você sabe que tudo coopera, parece então que você tomando posse disso, você começa a viver isso na sua vida. É maravilhoso. Sabe que, algum tempo, eu e Sueli fomos ministrar na Bahia, e eu estava contando isso para alguém, acho que hoje ainda, se eu não me engano, e nós fomos na Bahia, e aí nós pedimos um táxi para ir em algum lugar, e o taxista veio, assim o taxista, ele estava com um problema sério, levou a gente nos lugares complicados, até chegou uma hora, eu falei, vamos embora, porque a gente só via coisas assim, que a gente não queria ver, e aí vamos embora. Ele também estava com dificuldades, mas eu estava pensando, poxa, eu estou aqui, Deus me trouxe aqui, não é aleatório, não é por acaso esse taxista, que esse problema, o cara irritado, não é por acaso, irmão. Eu fico pensando que talvez, se a gente pudesse enxergar o que Deus está vendo, tantas situações da nossa vida que você achou que a pessoa foi te afrontar, na verdade Deus levou aquele afrontador lá para te tratar e para você ministrar o coração dele, mas daí você brigou, explodiu e perdeu a oportunidade. Aquele cara estava lá, desse jeito, quando nós chegamos no hotel, ele falou assim, ó, pega as malas lá, porque eu tô com um problema na coluna, e eu não vou pegar. Falei, tá tudo bem. Aí eu fui lá, tirei as malas, e falei com ele. Falei, como que é o seu problema na coluna? Ele falou, olha, e o problema era real, achei que era até mentira dele, só para não pegar a mala. Aí ele falou, né, Sueli? Ele falou, eu tô com um problema assim, era muito sério. Explicou lá quais eram os problemas. Ele falou, eu fui no médico, ele tinha o laudo lá. Eu falei, eu posso orar com o senhor?
nós somos pastores, o senhor crê nisso? Ele falou, acredito. Até estava com medo, né? Ele levou a gente num lugar lá que estava tendo uma roda de macumba. E ele falou, então vamos sair daqui que esse negócio pega em nós. Daqui a pouco pega em nós. Eu falei, pega no senhor, nós não, né? Aí ele falou, eu creio, acredito sim, acredito. Posso orar com o senhor? Saiu do carro. Orei com ele. Ele deu um testemunho na hora que melhorou. Mas sabe aquela coisa que você fala, será que melhorou, né, ou não? E ele foi embora. No dia de ir embora, eu tinha o contato dele. E eu liguei para ele de novo. Porque, irmão, não é sem propósito. Não é, de tudo se aproveita da palmeira, amém? Tudo se aproveita. Falei, vem aqui, por favor, o senhor pode? Posso. Chegou lá, irmão, esse cara estava feliz, né, senhor? Catou nossa mala, colocou, e ele falou, pastor, a minha coluna resolveu. O que aconteceu? Eu falei, é um benzimento aí, nossa, aí, um negócio nosso. E aí nós oramos com ele de novo, encaminhamos ele para uma igreja lá de um amigo nosso, tudo se aproveita. Eu contei aqui para os irmãos, essa eu acho que eu não contei, deixa eu ver. Um dia então, irmãos, estou chegando, aquele desespero na hora de vir embora, porque tem vezes que eu fico muitos dias pregando fora e eu não vejo a hora de vir embora. Eu quero também abrir um parênteses para dizer para os irmãos, eu não gosto de viajar, tá bom? Eu gosto de estar aqui. O lugar que eu mais gosto de pregar é aqui. E eu não gosto de viajar, eu tenho uma dificuldade, porque eu sei que Deus me deu esse encargo. Mas viajar para mim é traumático, eu não gosto, eu prefiro ficar. Aí naquele dia, doido para vir embora, cheguei no aeroporto e fui embarcar, o rapaz falou, seu voo foi cancelado. Eu falei, cancelou? Eu falei, tudo bem, mas qual horário tem outro? Ele falou, só amanhã. E o pau quebrando, o povo brigando. E eu liguei para a Sueli e falei, Sueli, é só amanhã, não vou nem brigar, que eu já sei como é que é. Se brigar bastante, às vezes até vai. Eu falei, mas daí eu perco todo o meu depósito aqui brigando, vou pregar na igreja depois o quê? Aí falei, não, então só me manda aí onde vocês têm que mandar. Eles me mandaram lá para um hotel. Cheguei no hotel, irmãos, uma fila grande, eles me deram um voucherzinho assim que é para comer. Aí eu morrendo de fome, cheguei lá, estou naquela fila, esperei. Um rapaz veio e entrou pela frente, uns dois xingaram ele lá. Eu falei, na minha frente o senhor pode entrar. Pode ficar aqui, não tem problema nenhum. E foi, passou. Quando eu fui ser atendido, atrás de mim chegou um casal recém-casado. Ela estava de noiva. E o rapaz ali, eu dei os parabéns para ele. Eu falei, que legal. Acabou de casar? Acabei. De qual igreja? Sou da Quadrangular. Falei, que benção, irmão. Que legal. E aí eu falei, vocês já jantaram? Não. Eu falei, então por minha conta. Vou dar um jantar para vocês aqui no hotel, meu presente de casamento. E estou lá, eu falei, pode passar na minha frente. Tá bom. Chegou outro casal, recém-casado, amigo desse. Falei, vocês sabiam? Não sabia que ia casar no mesmo dia e tal. E você, sou da Brasil para Cristo, eu conheci o pastor dele. Falei, que legal, dei o jantar para eles, vou dar para vocês também. Que bênção, tá bom. Chegou na minha vez de ser atendido, o rapaz falou assim para mim, o jantar encerrou. Eu falei, não é possível não. Eu falei, mas não tem nada? Eu falei, não tem nada. Aí eu falei, então tá bom. Aí fui pro quarto, o rapaz falou, acho que dá para você pedir uma pizza aqui e tal. Tá bom, peguei lá uma pizza. No outro dia cedo, eu saí bem cedinho, o mesmo cara que estava lá, o gerente da noite, era o gerente, ele estava ainda de manhã. Fabinho sabe o que é isso. Ele estava lá ainda. Aí cheguei lá, o rapaz me falou, tudo bem, pastor? Foi tudo bom, a gente se conhece? Ele falou, não te conheço. Mas me falaram do senhor aqui na fila. E eu fui pesquisar seu nome. Descobri que você é pastor. Soube o que você fez com os meninos aqui do casal. Falei, pois é, rapaz, abençoamos eles aí, até tem que acertar essa conta. Ele falou, não, eu liguei lá na companhia aérea. Eu falei que você ficou sem jantar. Falei, pastor, sua conta da pizza e o jantar dos meninos casados, tudo por conta, pode ir embora, tudo pago. É caro esses negócios. E eu fiquei pensando, irmãos, será que Deus me fez perder o voo só para dar o jantar para aquele casal? Ele sabia que eu ia fazer. Ele sabia que ele podia contar comigo. Sabe qual é o nosso problema? A gente gasta tanto tempo orando aos céus que a gente parou de ouvir o que o céu está orando. Isaías fala, eu ouvi o Senhor falando que o Senhor precisa de alguém. Eis-me aqui. Eu ouvi o Senhor dizendo que o Senhor estava procurando um para enviar e não achava. Eu estou aqui. Eu estou bravo que eu queria estar em casa. Eu estou bravo que eu queria estar com a minha família. Mas eu sei que tudo se aproveita.
tudo se aproveita. Irmão, se a gente tiver esse entendimento, a nossa vida muda, vai ficar diferente. Acalma o seu coração. Poxa, pastor, tinha que estar trabalhando, estou no hospital com o meu menino. Eu sei o que é isso. Mas e se Deus te levou lá? Só para orar pelos outros enfermos? E se Ele te levou lá para você dar testemunho para os outros? Seu carro não fura o pneu à toa. Mas pastor, fura. Começa a orar pelo borracheiro. Começa a orar por quem está lá. As coisas não são por acaso. Na vida do crente não é. Não é. Eu te garanto isso. Amém, irmãos? Vou parar aqui, pode ser? Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar. Assim, da Palmeira a gente tinha tanta coisa para falar. E tínhamos coisas para falar sobre o cedro também. Mas fique de pé, por favor. Eu quero orar com os irmãos.